Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos na casa de Deus para cultuarmos a Deus. Nessa data especial, é o segundo domingo do mês de dezembro, que é considerado como o dia da Bíblia. E nós estamos aqui nessa oportunidade para cultuarmos a Deus. E convido para fazer parte do culto o pastor Washington Rodrigues, que vai ser o mensageiro desta noite, e o diácono Edson, que vai ser o intercessor. E convido a irmã Yara para suprir falando o hino inicial. Glória a Deus. Salve a igreja do Pai Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino 387. Que possui a Cristo, Louvado seja Deus. Abramos nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1. E vamos ler os versículos 23, 24 e 25.
Na minha tradução está dizendo assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Glória a Deus. Glória a Deus. Com a leitura deste texto sagrado, vamos elevar as nossas vozes a Deus em oração com o diabo essa. Pai do Senhor, amados irmãos, vamos orar, irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, louvado seja Deus, santo nome, Deus e Pai querido. Queremos, Deus, te dar as graças, ó Deus, porque hoje estamos aqui, Pai, mais uma noite, Pai, na Tua presença, Pai, na santa casa do Senhor, Pai, a qual, Senhor Deus, aqui todos nós, Pai, nos reunimos, Pai, para Te adorar, Pai, para louvar ao Senhor, Pai, para agradecer, ó Pai, por tudo, Pai, que o Senhor tem nos feito, Pai, cada dia, Senhor Deus. Obrigado, Deus, por mais uma semana que se inicia de hoje, Pai. Que o Senhor, Pai, possa, nesta noite, Pai querido, confirmar a Tua presença no nosso meio, Pai. Que nesta noite, Pai, haja cura, Pai, física, Pai. Que nesta noite, Pai, haja cura, Pai, espiritual, Senhor Deus, nesta noite, Pai. Que nesta noite, Pai, haja salvação de vidas para o Teu reino, soberano Deus. Deus e Pai querido, que nesta noite, Pai, o Senhor confirme, Pai, a Tua presença, Pai, mais uma vez no nosso meio, Pai. Que nesta noite, Pai, o Senhor abra a porta dos céus, Pai, para contemplar a Tua igreja, Pai. Que nesta noite, Pai, o Senhor abra a porta dos céus, Pai, para nos abençoar, Pai, com dons espirituais, Senhor Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor, Pai, possa cada dia, Pai, capacitar estes músicos, Pai, na Tua casa, Deus, para que eles possam, Pai, entoar, Pai, lindos hinos, Pai, para a glória do Teu santo nome, Pai. Que os louvores nesta noite, Pai, que a nossa adoração nesta noite, Pai, possa subir ao alto dos céus, ó Deus, e chegar até o Teu trono, Pai, com um cheiro suave, Pai, as Tuas narinas, Pai. Que o Senhor possa contemplar, Pai, a Tua igreja, Pai. Que o Senhor possa receber, Pai, nesta noite a nossa adoração e escutar, Pai, as nossas petições, ó Pai, as nossas ações de graça, Senhor Deus, por tudo, Pai, que o Senhor tem nos feito, Pai. Tem vindo, Pai, é que nós somos, Pai, regenerados, ó Pai, mediante, Pai, a Tua palavra, Deus, que é santa, Pai, que é uma palavra poderosa, Pai, viva e eficaz, Pai, para que nós possamos vivermos o Teu reino, Pai, a cada dia, Pai, que a cada dia, Pai, nós possamos, ó Pai, viver, ó Pai, segundo a Tua palavra, Pai, segundo a Tua vontade, Senhor Deus. É o que nós pedimos, Pai, que cada um de nós, Pai, nesta noite, Pai, possa, Pai, sermos abertos nossa mente, o nosso coração, para que juntos, Pai, possamos ser edificados pela Tua palavra, Deus, Pai. Que o Espírito Santo, Pai, possa nos conduzir, Pai, toda a direção deste culto, Pai, a começar por mim, o dirigente, Pai, também, o Josué Angélico, Pai, o presbítero, pastor Washington, Pai, que o Senhor, Pai, possa usar como instrumento nas Tuas mãos, Pai, para edificar, Pai, a Tua amada noite, Pai querido. Que nós possamos sair daqui, Pai, fortalecido ainda mais, Pai, pela Tua palavra, Deus. É o que nós pedimos, Pai, nos conceda, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, meus amados irmãos. Hoje, se eu fizesse uma pergunta assim, bem tranquila: quem foi ao céu hoje? Quem levantaria a mão? Olha, vários irmãos hoje foram ao céu. Ok. Meus amados, nós tivemos hoje um trabalho bem bacana. Primeira marcha promessista do Dia da Bíblia, ali na Avenida Ayrton Senna, avenida principal
Porto Alegre, terminando lá no espaço chamado Espaço do Céu. Um trabalho muito bem feito, né, pela Igreja Adventista da Promessa. Hoje, dia da Bíblia. Lá eu estava conversando com o irmão, conversando com o diácono. E eu disse assim: se fosse oferecido ali na frente, ali, o pastor José Carlos, que estava dirigindo lá o culto, ele oferecesse assim um prêmio. Já você estava comemorando o dia de quê? Da Bíblia. Esse livro que a gente anda com ele todo dia, né? Se fosse dado um prêmio assim para quem dissesse assim, ó, está aqui um prêmio, R$5.000. Prêmio, R$5.000. Para quem leu pelo menos uma vez essa Bíblia durante o ano. Só uma vez. Será que alguém arriscaria ganhar esse prêmio? E a gente estava ali comemorando o dia da Bíblia, pastor Bosta. É um negócio que dói lá no coração. Com toda sinceridade, eu digo isso. Nós somos um povo que a gente anda com essa Bíblia quase que diariamente. E se a pergunta foi, ó, tem aqui um prêmio de R$5.000. Daqui, em espécie, contado. Para quem leu pelo menos uma vez, só uma vez, a Bíblia toda durante o ano de 2022. Será que alguém ganharia o prêmio? Bastaria ter lido 3, 4 vezes, não. Uma vez. É uma coisa, eu falo assim, uma vez eu fui falar isso para um pastor, eu queria a Bíblia assim, assim. Aí ele disse, com as seguintes palavras: ô José, você fala muito nisso porque você é um biblicista. Essa palavra foi usada em tom assim, de ironia. Só que quando os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez, já conhece, foi em tom de ironia. Mas hoje, todo mundo quer ser cristão. E a minha oração é Deus aqui também. Daqui um dia todos queiram ser biblicistas. Que tenham prazer de ler e viver a palavra. Essa palavra de Deus, ela foi deixada a quem? A nós. Palavra a nós. E aí, para a gente entender essa palavra, tem o Espírito Santo que vive em nós. A palavra, a voz. E o Espírito Santo em nós. Esse é o tema da mensagem que logo mais o pastor Washington vai estar transmitindo à igreja. A palavra, a voz e o Espírito Santo em nós. Mas que nós possamos criar um propósito de, se na segunda marcha 2023 aparecer lá o dirigente oferecendo um prêmio para quem tiver lido a Bíblia, que todos se levantem a mão. Aí vai ficar aperreado para o cara oferecer um prêmio, porque infelizmente lá o prêmio não sairia. Se fosse oferecido hoje, não sairia. Para quem leu uma vez, para quem leu 2 vezes também, não, o prêmio não faltaria. Seria entregue a alguém. Para quem leu 3 vezes, seria entregue a alguém. E encerrando mais um pouquinho, mais um dia, se fosse para a 4ª vez, o prêmio também sairia para alguém. E eu espero que você tenha no seu coração esse desejo. Meu amado, leia a Bíblia toda. Não leia assim, não, eu já li um pedacinho. Aí passa o quê? 10, 20 anos de crente, você não leu essa Bíblia toda nenhuma vez.
algo de errado não está certo. Crie no seu coração esse desejo de se alimentar da palavra de Deus. Quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, procure se alimentar de fato dessa palavra. Você não vai se arrepender. Ok? Eu tinha que dar esse recado para a igreja, porque é uma coisa que arde dentro do meu coração. Mas vamos abrir agora o espaço para o louvor. Então, já que já está ali pronto, ou já louvar a Deus com o hino. E a igreja pode glorificar a Deus. A Bíblia, livro que conta a história de Jesus, né? São muitas histórias e essa é mais uma delas. Glória a Deus. Sabe o céu me segue e na verdade conhece a minha que pede o amor de verdade. Por esse canal de vale entre desertos e eu sou uma vez portando vale, mas sombras de seu por minha paz, por a terra, sou uma luz do caminho. Deus é o cabeço da estrada também, é o mundo caminho a nossa. Ele é meu amor, ele é o amor que traz amor ao coração. Ele é Jesus, ele é Jesus, ele é meu amor, ele é o amor que traz amor ao coração. Ele é Jesus. Por ele clamado de glória, ele deseja de mim. Eu sou uma vez com onda de caminho e na sombra descer aqui. Por minha paz sobre a terra, sou uma luz do caminho. Deus é o começo, a verdade é tudo pra quem ama. Ele é nosso amor, ele é o amor que traz amor ao coração. Ele é Jesus, ele é Jesus, ele é minha amor, ele é o amor que traz amor ao coração. Ele é Jesus. Glória a Deus. Ele é Jesus. E Ele está aqui em nosso meio desta noite. Podemos glorificar o nome dEle. Podemos louvar o nome desse Deus maravilhoso. Ele é Jesus. E quando a gente fala em Jesus e falando da palavra de Deus, tem um nome específico, muito especial desse Jesus. Esse nome está registrado aqui no Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, diz de uma forma bem clara que o nome de Jesus é a palavra de Deus.
palavra de Deus é um dos nomes de Jesus Cristo. E nós estamos nesta noite aqui falando e anunciando esse nome que está acima de todo nome. E é muito bacana se falar da palavra de Deus, que na Bíblia a única coisa que a gente vê Deus colocando acima do seu nome é a palavra de Deus. Salmo 138, versículo de número 2. A única coisa que Deus coloca acima do seu nome é a sua palavra. Por isso que ele disse a Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Esse Deus é um Deus de promessa, é um Deus que promete, mas é um Deus que cumpre o que ele diz na sua palavra. Vamos louvar a Deus agora com nosso dízimo e nossas ofertas e diáconos. Edson vai orar pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Vamos orar, irmãos, nesse momento que nós continuamos também adorando a nosso Deus através das nossas ofertas, dízimo, trazemos a bênção do Senhor. Bendito Deus e glorioso Pai eterno, queremos, Deus, dar graças a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai, tem nos abençoado, tem nos dado a saúde, Deus, tem nos dado o trabalho, Senhor Deus. Senhor Deus, o Senhor tem nos abençoado poderosamente, Senhor Deus. Senhor Deus, queremos também, Pai, sermos participantes, Deus, para o Teu reino, o progresso, Pai, do Teu reino aqui na terra, Pai. Através, Senhor Deus, da nossa adoração neste momento, Pai, a qual, Senhor Deus, nós trouxemos a Tua casa, Deus. Que cada um, Senhor Deus, venha ser participante, Pai, desse momento de adoração, Pai. Aonde, Senhor Deus, nós trazemos, ó Pai, até a Tua casa, até a Tua presença, Pai, a nossa oferta, nosso dízimo, Pai. Senhor Deus, que através, Deus, das ofertas e do dízimo, Pai, assim como a Tua palavra, Deus, nos resgatou, Pai, do império das trevas, Pai, que o Senhor também, Pai, poderosamente, Pai, o Espírito Santo, ó Deus, possa enviar, Pai, missionários, ó Deus, mensageiros da Tua palavra, Deus, para que mais vidas, mais almas, Pai, sejam alcançadas, Pai, e resgatadas, Deus, para o Teu reino, Deus, Pai querido. Senhor Deus, abra a porta dos céus, ó Deus, abençoa a vida de cada ofertante, cada dizimista da Tua santa casa, Senhor Deus. E aqueles, Senhor Deus, que não tem como Te ofertar nesta noite, Pai, abençoa também poderosamente, Pai querido. Que nos lares, ó Deus, não venha faltar jamais, Pai, como diz a Tua própria palavra, que não venha mendigar o pão, Pai. Porque, Pai, enquanto nós dormimos, ó Pai, colocamos a nossa cabeça no travesseiro, o Senhor tem nos abençoado poderosamente para o dia de amanhã. E nós somos gratos por tudo isso, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Pai, pelo Teu cuidado, Senhor Deus. Que cada um de nós, Pai, possa ter, Pai, no nosso coração, essa alegria, Pai, no nosso coração, de estarmos, Pai, sendo participante, Pai, do momento evangelístico, Pai, para a salvação de vidas, para o Teu reino. Que a maior alegria no reino dos céus, lá nos céus, Deus, é quando uma alma, Pai, se arrepende, Pai. Quando uma alma, Pai, é resgatada do império das trevas, Pai, e transportada, Deus, para o reino do Filho do Seu amor, Pai querido. Senhor Deus, que o Senhor, Pai, nos abençoe e receba, Pai, a nossa oferta, o nosso dízimo, com um cheiro suave, Pai, até o Teu trono celestial, Pai. É o que nós pedimos, Pai, e nos conceda, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom Benjamin, prepara para louvar a Deus agora. E após o irmão Benjamin, o grupo
geração de adoradores vai preludiar a mensagem. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Convida a Carmen, as meninas, para a gente louvar. Me ajudar aqui, porque sozinho não vou conseguir não. Glória a Deus. Entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidir eu sou, você me prometeu, é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha sorte ele morará diante dos teus olhos. Sobrando pra minha terra, não contra mim. Querem curar meus ossos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir? De Jesus, você me eu já o meu Deus nunca falhará. Minha sorte ele mudará diante dos teus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Se você tem, cante bem forte. Eu tenho a marca da promessa que ele fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Ele fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Ele fez. Eu tenho a marca da você olhar em mim, essa marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidir eu sou, você me prometeu, é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará.
Hoje, o pastor Will está ministrando a palavra de Deus lá na igreja de Porto Alegre. O pastor José Carlos está com o pastor Júlio lá na igreja de Promorá hoje. E Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, enviou para nós nesta noite o pastor Lógico, que vai estar transmitindo a palavra de Deus com o tema a palavra, a voz, com a nós e o Espírito em nós. Preludiando a mensagem do grupo Geração de Adoração. Aleluia. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé, igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu te encontrei, a alegria da certeza no meu coração, que mudou minha vida, me fez nova criatura. Está falando com sua testa que é levantando meus mãos para me guardar. No meio da terra você me libertou de toda maldade, ele me curou. Vivo está eu sei que ele me salvou, me tirou da escravidão, do pecado que ele me libertou. Opa, ele me libertou? Ele me libertou. Vivo está eu sei que ele me salvou, me tirou da escravidão, do pecado que ele me libertou. Ele me libertou. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Sagrado é o teu nome, Deus. Grande é o teu nome, Deus. Vamos declarar junto, igreja. As ancestros do céu me chamam pelo nome. Te salvar, a quem te tenha, da forma fonte. Põe em fileira os astros do céu, me chama pelo nome. Nosso Deus, te salvar,
da tua mão forte. Socorro minhas narinas a vida e leva ele. Sonhou da missão comigo, vivo pra ele. Aleluia, Jesus. O que fazer diante de um Deus glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras e até a intenção conhece? Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. E em Atos 2, Deus cumpriu a sua promessa e derramou o seu Espírito. E nos dias de hoje não é diferente. Deus tem derramado bênçãos. Deus tem derramado o seu Espírito sobre toda a igreja, sobre todo aquele que busca, sobre todo aquele que baixa, sobre todo aquele que anda junto com Deus. Feche seus olhos, igreja, e peça ao Senhor: Senhor, derrame sobre mim o teu Espírito. Não afaste de mim, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ser igreja de Pentecostes.
Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quero cumprimentar a todos com a paz de Jesus. Quiserem ficar até um pouco sentado antes, fiquem à vontade. Não incomodar vocês, que a gente quer dar nossa saudação introdutória, né? E a gente aproveita para isso. Eu agradeço a Deus por estar aqui mais uma vez e me faz voltar toda a memória do tempo que a gente pastoreou, né? E vocês fazem parte da nossa história. Então não tem como separar, nós somos uma família. Como família espiritual, nós vamos nessa caminhada até Jesus voltar. Isso é que me faz, desde quando eu saí daqui, que eu vinha me programando para poder visitar esse campo, né? Quando eu estava aqui, eu me programava para visitar os campos onde eu pastoreava, como em Pacajus e outras cidades lá do Nordeste. E quando eu estou lá, já estou próximo a eles, agora me lembrando de vir aqui. Estou devendo em Maranhão, Imperatriz, estou devendo, né? E a gente vai se organizar para isso. Irmãos, eu me alegro em poder aproveitar minhas férias para poder rever os irmãos em Cristo. Essa é a nossa alegria. Alguns talvez procuram lugares totalmente isolados para encontrar paz de espírito, mas eu confesso que a minha paz é permanente, né? Eu tenho essa paz em Cristo. Nossa paz não depende de um lugar, de um Pantanal, né? A nossa paz é isso aqui mesmo. A gente carrega essa alegria, essa felicidade de estarmos sempre juntos. Eu estou realizando um sonho. Eu e a minha digníssima esposa, linda e maravilhosa, cabelos prateados. E a companheira de todas as horas, né? A gente está feliz e contente de ver todos vocês. Estive lá ontem para morar, lá puxaram a gente, ministrar lição, mensagem, e a gente canta, toca, prega, ora, chora, faz tudo. E é muitas férias aí. Não sei tirar férias de Deus, não. E aqui, graças a Deus, Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês são paus no meu coração. Eu digo isso com toda sinceridade, porque nós nos alegramos em estar juntos uns com os outros, né? E a gente distanciado um pouco. Eu acho que eu não nasci para viver isolado, eu nasci para viver em comunidade, juntos, agregando cada vez mais. Mas se eu pudesse juntar todas as pessoas que já fizeram parte da minha história e a gente ficar muito tempo juntos, né? E isso vai acontecer um dia, quando Deus nos levar a uma nova terra e a gente vai ter essa alegria de fato. Eu me preocupo com pessoas que não pensam assim. Eu me preocupo com pessoas que se isolam. Eu me preocupo com pessoas que são introspectivas, não ligam suas amizades, talvez não gostem. Pessoas assim. Nós não fomos feitos por Deus para isso. A socialização é algo de Deus e um projeto de Deus em nossas vidas. Então, muito obrigado a vocês. Eu vou me alegrar. Muito obrigado a cada um de vocês. E se minha esposa falasse também, eu mesmo, né? E depois, se ela quiser, só levantar a mão dele, direito. Irmãos, vamos meditar um pouco na palavra. Antes disso, né, como já foi falado, tivemos ontem, hoje, né, comemoração de Davi. Segundo domingo de cada mês é comemorado. Segundo a história, o dia da Bíblia é uma coisa que se tornou tradição. Somente em 2001 foi feito um decreto, lei, para tornar isso oficial. E a partir de então, agora, o Dia Nacional, se tornou um Dia Nacional, Dia da Bíblia. Inicia-se lá em 1549, com um bispo chamado Kremer. E ele escreve uma carta de oração para o rei da Inglaterra, Henrique VI. Quando ele escreve essa carta, sempre escrevendo as suas meditações de orações, o rei sempre compartilhava com todo o império. E nessas cartas, nessa específica, ele coloca nas orações dizendo que seria bom fazer uma oração para que todas as pessoas pudessem ler mais a Bíblia. E ele coloca uma data.
no segundo domingo de dezembro. E o rei prazerosamente coloca essa oração para que todas as pessoas fizessem, e foi uma oração grandiosa. Depois, no outro ano, já começaram a comemorar um dia específico da Bíblia. Só chegou aqui no Brasil lá em 1840, quando fizeram a primeira comemoração. E a Sociedade Bíblica foi a primeira a fazer um grande evento em comemoração do Dia da Bíblia. Isso em 1948. Então notem que no desdobrar dessa história, a palavra de Deus ela vem dando sempre ênfase maior dentro dessa sua realidade. O texto que nós queremos usar, podem ficar sentados mesmos, vamos fazer essa leitura. No versículo 13, capítulo Efésios capítulo 1, versículo 13, servirá de base para a nossa reflexão. Enquanto também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendes também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Muito obrigado por esse convite que estamos aqui juntos. Nessa tua direção de vida, Senhor Deus, nós possamos, ó Deus, nos alimentar da tua palavra nessa noite. Que a tua palavra, Senhor, ela seja vida a cada um de nós, seja uma semente como ela é, poderosa. Nós possamos sentir esse fluido maravilhoso nos nossos corações. Que não possamos apenas escutar uma mensagem, mas possamos ouvir, ó Deus, as tuas palavras aos nossos corações, e que eu seja o instrumento da tua vontade nessa noite, Deus. Prepara os corações dos que aqui estão, nós possamos estar disponíveis para a ação do teu Espírito em nós, através da tua palavra a nós. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele dá uma ênfase específica sobre duas coisas: sobre a palavra de Deus e sobre o Espírito Santo de Deus. Essas duas coisas fazem parte da nossa vida como cristãos aqui na terra. Nós um dia fomos alcançados pelo poder da palavra, e ao ser alcançado, agora nós estamos caminhando pela efusão do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Essas duas coisas, irmãos, fazem parte de um projeto eterno de Deus, e esse texto vem exatamente mostrar para cada um de nós o grande mistério de Deus revelado através da sua palavra, revelado através da pessoa do Senhor Jesus Cristo e revelado através do Espírito Santo atuante em cada um de nós. Então essa providência divina, irmãos, que ela foi manifesta e é manifesta, e nós somos testemunhas disso. Todo cristão a gente percebe o grande amor de Deus ao longo da história que nos alcança. Esse livro sagrado que você tem em mãos, esse livro sagrado que você já deve ter lido, esse livro sagrado que nós tanto mencionamos, é um livro que, para chegar até nós, irmãos, não foi tão simples assim. Deus moveu céus e terra para poder estar nas nossas mãos um livro impecável, para estar nas nossas mãos um livro perfeito, santo, sem falhas, sem erros, um livro que dispensa qualquer comentário, é a palavra de Deus. Homens da história morreram, homens do passado deram suas vidas. Deus fez de tudo para chegar até nós antes da escrita, como diz em Hebreus capítulo 1, verso 1, que Deus antigamente falou aos pais pelos profetas, ou seja, de uma forma oral, uma transmissão de pais a filhos, uma transmissão perfeita, consistente. Isso foi guardado por gerações, até que a escrita ela permitiu que isso fosse gravado. Essa escrita que veio lá dos semitas, depois passa pelos cananeus, depois aquelas línguas que se desdobram, a forma cuneiforme, forma de cunha em tábuas de barro, depois ela passa a ser colocada em papiros. Todo esse desenvolvimento para que a palavra de Deus pudesse ser gravada, até chegar aos principais
principais idiomas, né? O hebraico, o grego, o latim, o próprio fenício, que foi o primeiro a conciliar o alfabeto dentro do diagrama com 22 caracteres, que é o que nós temos nessa linhagem até hoje. E aí nós vemos na história todo um trabalhar de Deus dentro da escrita. E aí, quando de repente a palavra do Senhor passa a ser escrita no hebraico, depois no aramaico, algumas partes como em Juízes, algumas partes como em Daniel, no período do cativeiro em Jeremias, e no Novo Testamento o grego predomina. Mas não era o grego clássico de Platão, não era o grego clássico de Homero, era um grego koiné, o grego popular de Alexandre o Grande, quando ele queria helenizar o mundo. Então a palavra de Deus se torna bem acessível a todos, porque é um idioma prático, um idioma comum, e as pessoas tiveram essa oportunidade de aprender, de ler, de compreender a palavra. Porque a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus a homens especiais. E essa palavra passa a ser revelada quando os apóstolos escreveram. E essa palavra passa a ser iluminada quando nós lemos e entendemos. Então ela passa pelo processo da inspiração, da revelação até a iluminação. E nós hoje lemos a palavra e absorvemos essa palavra e temos o privilégio de praticar essa palavra pela sua misericórdia. Esse é o livro de Deus. Homens do passado morreram, e se a gente fosse pontuar aqui alguns como William Carey, que foi um dos primeiros missionários à Índia, ele faz a transcrição da Bíblia para aquele idioma onde ele viveu, e ele faz tanto dicionários para fazer a mudança e as pessoas puderem ler naquele seu idioma. E quando chega a seus 86 anos de idade, com todo o seu material pronto, a Bíblia transcrita, e agora vai entregar ao povo, houve um grande incêndio e ele perde todo o seu material. Você pensa que ele chora, olha para trás e diz: vou desistir. Ele diz: estou com 86 anos, vou começar tudo de novo. E ele começa a fazer todo o trabalho. E a palavra de Deus se tornou um livro popular no mundo todo. As pessoas hoje têm o privilégio de ler a Bíblia em vários idiomas. Idiomas que a gente nem imagina. Uma vez eu estava viajando para Maranhão, nessa nossa viagem, e passando pela região dos Índios, e parando ali, começamos a evangelizar debaixo de uma tenda, e apareceu um índio todo lado, e a gente começou a cantar e orando, e eles trouxeram uma Bíblia, e a Bíblia que eles trouxeram é uma Bíblia em tupi, e ali eles já conheciam a palavra. Olha como o poder da palavra alcança vidas. O mundo todo, irmãos, em lugares que a gente nem imagina, a palavra de Deus está com toda a ênfase. Em países que ainda não é permitido a palavra, tem pessoas, irmãos, que caminham, que levam a palavra como uns marginais, porque estão fazendo transportes ilegais, Bíblia que não é permitido, mas eles não desistem, levam. Conta a história que algum ia levando no seu transporte um carrinho simples, construído na Alemanha na época, o Fusca. E aí ele colocou no capuz várias Bíblias. Apenas está na história, não sabemos se é verdade, mas e essa história é muito contada. E de repente, quando ele caminha, ele vai para levar essas Bíblias. No caminho para-se uma blitz na época, grande fiscalização, e as pessoas que eram pegas transportando Bíblias deveriam ser mortas. Lá eles não poupam. Ele, quando viu aquilo, ele simplesmente sobrou a Deus. E o homem olha e pede a documentação e diz: olha, abra o seu carro. Ele não tinha o que fazer. Olha, quando abre o capuz, eles olham, fecham e dizem: pode ir. Por que você está levando água na frente do seu carro? Vai embora. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Deus faz coisas tremendas. Não sei o que aqueles homens viram, mas eles não viram. Assim é o poder de Deus. Porque se nós temos a Bíblia Sagrada, Deus, é uma graça divina. Glória a Jesus. Levante a sua Bíblia, Deus.
só entendendo isso que nós seremos diferentes desse mundo. Deus confiou à sua igreja a transmissão desse livro sagrado. Deus confiou a você e a mim a divulgação do verdadeiro Evangelho de Deus, que é essa palavra do Deus vivo. Nós temos, irmãos, essa grande missão aqui na terra. Deus espera que nós venhamos a estudar a Bíblia, isso é uma exegese. Deus espera que nós venhamos a entender essa Bíblia para nós, isso é uma devocional. E Deus espera que nós possamos estudar a Bíblia para ensinar os outros, isso é homilética, isso é ensino. É o que Deus espera de cada um de nós. Ação de quem lê, de quem estuda, de quem pratica a palavra do Senhor. Apocalipse 1:3 colabora com essa palavra. Bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que guardam, bem-aventurados que leem e bem-aventurados que guardam as profecias escritas nesse livro. A palavra de Deus é um mistério de Deus, irmãos. Já tentaram destruir, já tentaram queimar, já tentaram apagar da história, mas Deus guarda e vela pela sua palavra. É Deus que guardou. Se dependesse de nós, não teríamos jamais. Houve um tempo depois da Segunda Guerra Mundial onde a fé ela foi lá embaixo. As pessoas, cadê Deus em meio a tantas mortes? As pessoas ficaram frustradas com Deus no meio do período iluminista, e as pessoas começaram a não acreditar em nada mais. E começou-se dentro do cristianismo teólogos como Bultmann, Schleiermacher, alemão e outros, Paul Tillich, dentro da congregação batistas e outros grandes mestres, a dizer: a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. E quando eles levantaram essa tese, as pessoas ficaram admiradas e começou-se a espalhar que ainda hoje a gente escuta algumas pessoas: é um papel que cabe em tudo, feita por homens, criado pelos próprios teólogos do período liberal, chamado teólogos liberais. Aí apareceu Calvart, nesse mesmo período, um homem que volta às origens e diz: a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus completa. Irmãos, homens de Deus levantados por Deus para combater heresias, ensinamentos falsos, e mostrar para cada um de nós que esse livro é guardado e foi guardado e continua sendo guardado, protegido pelo nosso Deus. Portanto, quando você ler esse livro, leia na convicção, é Deus falando. Quando você lê esse livro, leia na certeza, Deus guardou só para mim. Quando você lê esse livro, você leia com aquela expectativa: o que Deus tem para me ensinar hoje, o que Deus quer me revelar nessa palavra hoje, o que eu tenho a aprender a mais. Esteja disponível quando ler a Bíblia. Não leia a Bíblia com as lentes do preconceito religioso. Esse é um erro. Leia a Bíblia com as lentes do conhecimento humano. Esse é outro erro. A palavra de Deus tem que ser lida com as lentes do Espírito Santo. Porque Ele inspirou a palavra. E é Ele que ilumina a palavra. Ele faz com que a gente entenda esse livro tão sagrado. Sabe por que os judeus, irmãos, tiveram tanta dificuldade de entender Jesus que havia de vir? Porque eles interpretavam a Bíblia de uma forma literal, de uma forma apenas humana, religiosa. E eles erraram em tudo, não acertaram as profecias, não acertaram sobre Jesus, não entenderam nada. Porque a revelação estava incompleta até Jesus vir, o seu Espírito Santo ser derramado e fazer parte da nossa vida. Agora sim, agora nós temos o privilégio de entender todos os mistérios de Deus que estão escritos nesse livro, porque foi aberto os nossos olhos espirituais para entender a palavra que outrora não foi entendida. O apóstolo Paulo menciona isso nas suas cartas, em Romanos, em todos os seus livros, mostrando que são mistérios de Deus revelados à sua igreja, ao seu povo, aqueles que um dia tiveram um encontro com Ele.
E é nesse livro de Efésios, irmãos, que nós conseguimos encontrar verdades maravilhosas de Deus sobre o poder da palavra de Deus a nós e sobre a ação do Espírito Santo de Deus em nós. A palavra de Deus a nós, isso é conversão. O Espírito Santo de Deus em nós, isso é santificação. Aquilo que Deus fez conosco, nos alcançar, foi pelo poder da palavra, porque a palavra é viva e eficaz, é uma semente poderosa, é algo dos céus, não humano, que todo ser humano, quando escuta essa palavra, ele se rende, ele se dobra, ele chora, ele teme, e ele treme de ouvir essa palavra. Toda essa palavra é encontro de qualquer ser humano da face da terra, onde ele estiver, irmãos. Ele sente o impacto do poder de Deus na sua vida. E ao sentir esse impacto, muitas pessoas se rendem ao amor de Deus. Entende? Agora eu entendi, Senhor. O poder da tua palavra abriu meu coração para o teu Espírito entrar. As pessoas que aceitam a Jesus, como disse nesse versículo que nós lemos, ele passa a ser selado pelo Espírito Santo de Deus, passa a ser separado pelo Espírito de Deus, passa a ser escolhido, predestinado, eleito pelo Espírito Santo de Deus. É o que o texto vem nos apresentar aqui no capítulo 1, no versículo 1, na saudação inicial. Nós já podemos ver algo tremendo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Nesse primeiro texto, nos apresenta Paulo aqui, primeiro ele mostrando quem ele é. As saudações do apóstolo Paulo em todas as suas cartas, irmãos, na sua maioria, ele apresenta-se tanto como servo ou como apóstolo segundo a vontade de Deus. Ele nunca coloca o seu eu, as suas credenciais humanas. Porque, irmãos, se nós somos alguma coisa, foi porque Deus fez isso conosco. O mérito não é nosso, o mérito não é seu, o mérito não é meu. Nós não encontramos Jesus, Ele nos encontrou. Nós não subimos aos céus, os céus é que desceu até nós. Não foi nós que aceitamos Jesus, foi Jesus que nos aceitou. Nós nos rendemos ao amor de Jesus revelado na palavra de Deus e através do seu sacrifício vivo aqui na terra. Quando entendemos isso, irmãos, os nossos olhos se abriram e a gente entende que não é nada. Por isso que ele coloca nessa posição. Em Romanos ele diz: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Antes de ser alguma coisa, antes de ter algum título, nós somos servos. Nós somos escolhidos por Deus para servir, para obedecer, para amar a Deus e fazer a sua vontade. E ele coloca aqui e diz: aos santos que estão em Éfeso. Sabe o que me impressiona nessa parte? O apóstolo Paulo não diz aos que estão se santificando, aos que vão ser santos, mas ele diz aos santos. Eu e você, no momento que nos rendemos a Jesus, nos convertemos a Jesus, nós nos tornamos santos. No momento que você olha para você, nós olhamos para nós e dizemos: olha, eu ser considerado ser santo. Deus nos considera santos, não pelas ações que nós fazemos, mas pelo santo que habita em nós. O que está dentro de nós é o santo. Como não você não ser santo? Deus não olha para as tuas fraquezas, para as tuas imperfeições. Deus olha para o santo que habita em nós. É por isso que Paulo diz aos santos em Éfeso, aos santos do Liceu, aos santos do Promorá, aos santos de Deus que aceitaram e aceitam a Jesus. Nós somos santos, irmãos, porque Ele vem buscar uma igreja lavada e comprada pelo seu sangue. Não deixe ninguém dizer para você que você não é santo. Não deixe ninguém te acusar pelos teus erros, pelas tuas falhas, que você não é santo. Você é um santo. É um santo que está em processo
quando Ele voltar, porque de uma vez por todas seremos santos. O verso 2 nos diz: a vós, graça e paz da parte do nosso Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse verso, Ele nos apresenta aquilo que Ele nos deu, aquilo que recebemos dele. Sabe o que recebemos dele? Graça. Sabe o que é graça? Dom de Deus. Sabe o que é dom de Deus? Dádiva dos céus a pessoas que não merecem. Graça é um favor a pessoas que não merecem esse favor. São dádivas a pessoas que não são dignas de receber nada. Deus olhou nos céus e a terra e nos amou. Amou a cada um de nós do jeito que nós somos, da forma que nós estávamos, e de repente diz: eu te amo. E Ele declarou isso na cruz do Calvário, continua declarando isso a cada momento, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Você sente isso, você nota isso, que Deus te ama. Tem momentos que você olha para a nossa fraqueza e diz: eu não vou mais falar com Deus, mas dentro de você o gemido inexprimível do Espírito começa a estar intercedendo por você, porque você não é mais qualquer um, você é o santo de Deus aqui na terra, escolhido de Deus, separado de Deus. A graça é a presença de Deus em nós, a paz é o resultado da graça. Quando recebemos a graça, a paz é o resultado. É impossível aquele que não tem graça não ter paz. É impossível aquele que não aceita Jesus não ter paz. Essa paz que só Deus nos dá. Jesus disse para os seus discípulos: eu vos dou a paz. O mundo não tem paz. Aqueles que não tiveram encontro com Jesus não têm paz. Eles podem estar na melhor condição social, podem ter toda a condição que imagina, pode estar em qualquer abrigo do melhor, mas eles não têm paz, porque a paz não é um lugar, a paz não é uma situação, a paz não são bênçãos materiais, a paz é uma pessoa em nós, a paz é Jesus em nós. Se nós temos Cristo em nós, que é a graça, nós temos paz. É por isso que essa é a nossa de Paulo, dizendo assim: a graça e a paz, porque a paz é esse resultado maravilhoso que tem graça, e a gente passa a ter essa paz pela sua misericórdia. Quando chegamos no versículos 3, ele vem nos dizer outra verdade: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você é um abençoado. Você é um santo. Irmãos, entender essas coisas, irmãos, muitas vezes a nossa mente não consegue compreender. Você pode dizer: pastor, como é que eu sou um abençoado se muitas vezes me falta um emprego? Como é que eu sou um abençoado se muitas vezes eu não consigo comprar o que eu quero? Eu não consigo ter tudo o que eu penso, eu não consigo passar no vestibular que eu sonho, eu não consigo ter o emprego que eu quero. Como é que eu sou uma pessoa abençoada? Irmãos, não estou falando de bênçãos humanas. Essas bênçãos humanas são falácias, são falsas. Elas vêm e elas vão, mas as bênçãos dadas por Deus é eterna. E essas bênçãos, Deus diz para nós que nós já somos abençoados por Deus. Você não vai ser abençoado quando comprar o que você quer. Você não vai ser abençoado quando você estiver na casa dos teus sonhos. Você é abençoado porque dentro de você existe uma bênção, porque dentro de nós existe Deus, a maravilha da graça de Deus, essa paz que reina. Nós somos abençoados por toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E quando a gente lê o restante dos versos, irmãos, a gente vai entender essas dádivas de Deus e por que nós somos abençoados. No verso 4 vai nos dizer que nós somos abençoados porque nós somos eleitos para a salvação. Quando eu chego no verso 5, eu já consigo perceber que ele me adota como filho. Então, que bênção maravilhosa
No verso 7, olha o que o verso 7 diz: em que temos a redenção pelo seu sangue. Então olha que bênção receber de Deus o perdão dos pecados. Você quer uma bênção maior do que essa? No verso 8 nos diz o seguinte: que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Nós agora somos iluminados para entender a sua vontade, os seus mistérios, a sua palavra. Que bênçãos, irmãos! O mundo não consegue entender o que nós entendemos. O mundo não recebe a iluminação e a revelação dos mistérios de Deus. Quando Jesus andou aqui na terra, Ele falava por parábolas. Parábolas são comparações de coisas comuns, mas com um projeto de Deus para a sua igreja, para o seu povo, para os seus filhos. Somente os filhos de Deus entendiam e entendem as verdades de Deus que foram ditas mesmo através de parábolas, porque as parábolas eram verdades dos céus ditas aos filhos do reino, que somos nós. Nós somos escolhidos para entender as verdades de Deus. Quando chegamos no versículo 12, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que primeiro esperávamos em Cristo. Existe uma coisa mais maravilhosa do que sermos adoradores. Nós fomos feitos para o louvor da sua glória. Músicas foram cantadas sobre a adoração nesse lugar, nessa noite. E aqui nós entendemos na palavra que nós somos feitos para isso. E quando o Espírito Santo de Deus nos revelou através do poder da palavra que veio a nós, irmãos, agora nós entendemos que nós somos. Antes você achava que você era alguém na terra, que poderia ser alguém nesse planeta Terra, alguém de nome, alguém com patente, alguém com dinheiro, alguém com ídole pessoal. Mas quando nós encontramos Jesus, nós notamos diferente, que agora nós somos adoradores. Coisa que nós nunca deveríamos ter esquecido. O mundo nos faz esquecer o que somos. E o mundo, irmãos, ele passa a adorar tudo e a todos. E nós passamos a adorar o único soberano Deus, porque nós passamos a entender que nós somos feitos para o louvor da glória do nosso Deus, Criador e mantenedor desse universo. E esse amor revelado, irmãos, que conclui nesse versículo 13, que foi a leitura inicial, que nós queremos concluir nessa parte, e que também vós estáis no sentido de abençoados, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tende nele escrito, fostes selados com o Espírito da promessa. João 14 vai dizer que o Espírito Santo de Deus veio para nós como Consolador. E o mundo não conhece, não pode receber, mas nós conhecemos. O Espírito Santo de Deus veio para você, para mim, para cada um de nós. Se a palavra de Deus foi um meio que Deus usou como uma semente poderosa para chamar a nossa atenção, para abrir os nossos olhos e compreender quem é Deus, quem somos nós, miseráveis e pecadores, quem é Jesus, o Santo que morreu em meu lugar. E eu digo, Senhor, então eu te aceito. Esse é o poder da palavra que me fez entender isso, mostrar que eu não sou nada, que eu não tenho nada, que eu não vou a lugar nenhum sem Deus, e o que me esperava era o inferno e a condenação. E a palavra me abriu os olhos para entender: existe uma esperança e é o Senhor Jesus Cristo. Quando o Evangelho, através da palavra, nos alcançou, nós dizemos: Senhor, agora eu entendi tudo, Senhor. Agora eu compreendi tudo, Senhor. E eu me rendo a Ti e te aceito como Senhor. Depois que você aceitou a Jesus, depois que nós nos convertemos a Ele, nossa vida nunca mais foi a mesma. Porque a nossa vida deu uma reviravolta, foi pelo avesso. Vamos agora, dentro de nós, habita o Espírito Santo de Deus. Para vocês entenderem, irmãos, na antiga aliança, o Espírito Santo, ele se manifestava em tempos diferentes e a pessoas especiais, profetas, sacerdotes, reis escolhidos especificamente pelas suas qualificações.
Quando chega no Novo Testamento, o Espírito Santo agora é para todos aqueles. Não tem judeu, não tem grego, não tem maior, não tem menor. Existe o Espírito que está disponível, não para pessoas especiais, mas para pessoas humildes, para pessoas que se rendem, para pessoas que aceitam. Desde o ladrão da cruz até Nicodemos, príncipe dos judeus, estavam agora perto da porta para te dizer agora: a salvação está diante de ti. Desde a mulher pecadora até Lázaro, aquele que vivia com Jesus como amigo, a palavra de Deus estava aberta. Não importa o que você é, o que você fez, o teu passado, aquilo que te atormenta, porque quando você agora aceitou Jesus, você teve um encontro com algo maravilhoso, um encontro com Deus que te recebe, que te perdoa, que te aceita. E agora nós temos uma comunhão perfeita. Esse Espírito Santo que no passado habitava em pessoas especiais, e agora é em todos aqueles que aceitam. O Espírito Santo na antiga aliança, ele vinha para pessoas especiais como Davi, e ele também saía de pessoas como Saul. O Espírito Santo vinha na vida de Sansão, e o Espírito Santo de Deus saía da vida de Sansão, porque o Espírito Santo de Deus se manifestava, ele não habitava. Agora não, agora ele veio para ficar. Ele nos escolheu, não para fazer uma visitinha, mas para morar eternamente conosco até a consumação dos séculos. Esse Espírito Santo de Deus completo, cheio de coisas a nos dar. O Espírito Santo que tem seus dons, o Espírito Santo que nos cela, o Espírito Santo que nos capacita, que nos ensina toda a verdade. Esse Espírito Santo que veio habitar em nós, veio para nos encher de coisas sagradas. O Espírito Santo, como selo, veio para mostrar que nós agora somos de um lugar diferente, que é os céus e de uma nova terra. O Espírito Santo, como dons espirituais, ele veio agora para dizer: você não somente é meu, mas você vai receber força dos céus para pregar a palavra com ousadia, com capacitação dos céus a cada momento. Esse Espírito Santo que veio agir em nós, tudo começou com a palavra que veio a nós. Esse Espírito Santo vai mais sairmos. Há cristãos preocupados porque falham, porque erram, porque vacilam, porque caem. E aí diz: o Espírito Santo de Deus saiu. Não, calma. O Espírito Santo de Deus não veio para sair em qualquer momento. O Espírito Santo veio para habitar na tua vida, porque quando você não puder falar mais, ele fala por você. Quando você não souber orar, ele ora por você. Quando você não tiver mais forças, ele te fortalece. Quando você estiver triste, ele te alegra. O Espírito Santo veio para agirmos, para se movimentar. A ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, irmãos, é algo divino e maravilhoso. Compreendido humanamente. Se não fosse o Espírito Santo, você já teria desistido. Se não fosse o Espírito Santo, você não estaria mais aqui. Se não fosse o Espírito Santo agindo, irmão, você já teria desistido de tudo e de todos. É o Espírito Santo de Deus que continua agindo na tua vida e dizendo: calma, meu filho, eu te perdoo, eu continuo um pouco mais. Se põe de pé, eu quero falar hoje. O Espírito Santo veio para habitar em nós, para nos ensinar, para nos consolar, para ser o nosso mestre em cada momento. Quando você não souber a decisão a tomar, não consulta os amigos, não consulta as pessoas que você admira, consulta o Espírito que vai te guiar. Quando você não souber mais a decisão a tomar diante das falhas e erros, não ache que Deus te abandonou.
acredita que Ele está ao teu lado. Conversa baixinho com Ele. Na tua cama, no teu quarto, no teu secreto. Fala com Ele. Você vai notar que você não está só. Você vai notar que os teus problemas não são tão grandes assim. Você vai perceber que existe algo maior do que os teus direitos e problemas. Existe algo tão grandioso que habita em nós, que nos dá força e nos faz mais do que vencedores em Cristo. Nós queremos chegar no fim da estrada. Continua acreditando que a ação do Espírito Santo de Deus, Ele está em nós, para nos aperfeiçoar, nos fortalecer, nos ajudar. O Espírito Santo de Deus, irmãos, não somente veio para habitar, mas Ele veio para gerar em nós, como diz lá em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a ação de Deus. Quando nós permitimos dentro de nós e cria em nós uma característica de Deus, um caráter de Deus, e você começa a fazer algo que você nem sabe por que faz, e você começa a ter uma identidade de Cristo, e é mudado o teu caráter, é mudado a tua personalidade, é mudado o teu jeito, e você não entende por que. Todo dia você diz: Senhor, o que está acontecendo comigo? O que está mudando tanto em mim? Eu não sei o que está acontecendo. O Espírito está gerando em você a imagem de Cristo. Essa imagem que um dia foi perdida lá no Jardim do Éden está sendo restaurada novamente, porque nós somos feitos a sua imagem e semelhança, com todos os atributos de Deus comunicáveis a nós. E essa imagem de Deus está sendo reconstruída. O Espírito Santo é aquele mesmo que estava no princípio pairando sobre a face das águas, gerando, produzindo, criando, formando todo o planeta Terra que nós estamos vivendo. Esse mesmo Espírito agora paira sobre nós, e Ele está gerando, Ele está produzindo, Ele está formando esse caráter de Cristo em nós. Não recuse o agir do Espírito Santo de Deus. Não negue a ação do Espírito Santo de Deus. Não deixe que o teu eu fale mais alto do que o Espírito. Não deixe que a tua natureza pecadora fale mais alto do que aquele que está dentro de você. Não permita jamais que a nossa natureza carnal venha prevalecer, porque de lá nós já saímos. Deixa Deus agir, para que você veja o mover de Deus de uma forma sobrenatural. Você perceba: eu não sabia que milagres aconteciam. Milagre da transformação. Pessoas irrecuperáveis são transformadas em vasos de ouro. Vasos quebrados são reconstruídos pelas mãos do eterno Deus para serem vasos de ouro, para a glória de Deus. É isso que Ele faz. É isso que Ele sempre faz. Até Jesus voltar, nós temos o mover de Deus em nós. Ele está pulsando como o teu coração pulsa. Não para um minuto. Mesmo quando você está querendo desistir, não para. Ele está pulsando. E até hoje Ele tem vencido. E até o dia da vida de Jesus Ele vai vencer. Porque os santos de Deus, os eleitos de Deus, os adotados como filhos, os predestinados para a salvação, os comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que um dia se renderam à graça de Jesus, vão esperar a vida de Jesus de cabeça erguida e dizer: ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Glória, glória a Deus. Glória, glória. Aleluia, Deus. Glória a Deus.
pastor Washington, a Terezinha, dessa semana. Na mensagem de hoje veio a resposta. Foi o Espírito Santo que Deus. Você quis, minha Terezinha? Você simplesmente foi guiado pelo Espírito Santo. Verdades que foram faladas. Que se não fosse o Espírito Santo você desistia. Verdade. Decisões que precisavam ser tomadas. E como foi dito na mensagem, não vai conversar com homem não, com pessoas que você pode tomar a decisão errada. Quem é que está dentro de você? O Espírito Santo. Você conversa com ele. Quem vai te dar a decisão é o Espírito Santo. Não ouça homens. E as opiniões serão diversas. Agora ouça o Espírito Santo, que ele é quem guia as pessoas. E aí juntou. A palavra foi dada a nós. E o Espírito Santo habita em nós. E aí quem tem conhecimento da palavra, com a habitação do Espírito Santo, aí não toma decisões erradas. Não sei se essa mensagem falou muito forte a vocês, mas desde ontem que Deus tem falado muito forte ao meu coração. Ao meu coração. Decisões que estavam na minha cabeça foram mudadas. Mudadas. Isso é porque também eu aprendi uma coisa: dobrar os joelhos e conversar com o Espírito Santo. E que o Espírito Santo orienta a gente a fazer, a gente faz. Sem se preocupar com as opiniões humanas. Porque faço minhas palavras do apóstolo Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Se nós tivermos essa convicção, nós tomaremos as melhores decisões da nossa vida. Nem que essa decisão passe por cima da nossa própria vontade. Porque a vontade que tem que prevalecer não é a minha, não é a sua. É a vontade de Deus, que é o dono da igreja. Obrigado, pastor Washington, por ser o instrumento que Deus escolheu para edificar a igreja nesta noite. Deus continue, pastor, usando como sempre usou esse instrumento que trouxe essa solidificação para a igreja. E com certeza sairemos daqui hoje muito mais edificados na palavra e no consolo do Espírito Santo. Geração de adoradores para adorar a Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Aleluia! Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. O Espírito de Deus. Aleluia! Ouvindo o rumor dos gritos da alma. Ouvindo o rumor dos gritos da alma. Oh, aleluia, Deus! De todos
filho desprometido, abraço de Deus, consolador, aleluia, do céu, quando Jesus pediu ao Pai, o Pai enviou, e em Pentecostes o fogo chegou, ele ora. Ninguém consegue orar com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, Espírito Santo, aquele que consola, aquele que conforta, aquele que sustenta, aquele que defende. Espírito Santo, Santo, Espírito. Ele ora, ninguém consegue orar com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, Espírito Santo, aquele que consola, aquele que conforta, aquele que sustenta, aquele que defende. Espírito
te louvarei, Senhor, te dou meu coração. A presença dos deuses a ti cantarei. Creio que nesse momento Diaconisa Edivânia tem uma palavra também, a saudação a dar para a igreja, tá? Uma oportunidade. Aleluia, Santo Deus. Glória a Deus. Salve o nome da igreja, Papai do Senhor. Amém. Eu quero agradecer a Deus por mais essa chance que Ele nos dá de estar aqui, em casa com nosso Deus, rever nossos irmãos que amamos tantos, né? Porque vocês estão dentro dos nossos corações, né? Do meu e do meu esposo. Foi uma honra muito grande pastorear esse campo, junto com meu esposo. Eu agradeço muito a Deus por mais essa chance que Ele nos deu, né? Foi maravilha. Agradeço muito a Deus. Glória a Deus. Queremos agradecer também a presença das pessoas amigas, dos convidados, das pessoas que nos visitam, as irmãs que sempre estão conosco. E tem um irmão, uma irmã ali também que nos visitam nesta noite. Como é que a igreja se sente com a presença das pessoas amigas que nos visitam? Vamos falar todos em uma só voz. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. Aqui é a casa de Deus, é a casa de adoração para todos os povos. Neste momento, já Clécio está com a oportunidade para a oração final, encerrando isso. Palavra maravilhosa, irmão. Só temos que agradecer a Deus pela sua palavra nessa noite. Que nós possamos continuar esse mesmo espírito também, irmãos, sintonizados na palavra do Senhor sempre. E os altos céus nesse momento, nosso Deus, através das nossas orações, irmão. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, louvado seja teu santo nome, Deus e Pai querido. Queremos, Deus, agradecer, ó Pai, pela tua palavra, Deus, nesta noite, Pai, a qual, Senhor Deus, nos falou, Pai,
Nós somos salvos, Deus, pela Tua graça, Deus, pela Tua misericórdia, Senhor Deus, não pelas nossas obras, Deus, como diz a Tua palavra, Deus, para que nenhum de nós, Pai, venhamos nos gloriar, Pai, mas que nós venhamos nos gloriar, ó Deus, em Jesus Cristo, Deus, porque é em Jesus Cristo, Senhor Deus, que nós somos salvos, ó Deus, é pelo sacrifício de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Deus, que nós fomos justificados, ó Deus, mediante a fé, mas nós temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por a Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor Deus, por nos resgatar, Pai, do inferno das trevas, Deus. Obrigado, Senhor Deus, por nos escolher, Pai, e hoje, Pai, nós somos pedras vivas, ó Deus, edificados, Senhor Deus, para sermos esse templo do Espírito Santo, ó Deus. E hoje, Deus, nós somos templo do Espírito Santo, Pai. Hoje, Senhor Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo, Senhor Deus. Hoje, Senhor Deus, a cada dia, Pai, nós somos santificados, ó Deus, mediante a Tua palavra, Deus, porque a Tua palavra diz, como o próprio Senhor Jesus Cristo, Pai, nos falou, Pai, falando com o Pai, Senhor, santifica-o, Senhor, Pai, a Tua palavra é a verdade, Deus, é na Tua palavra, Deus, que nós somos fortalecidos, Pai, é na Tua palavra, Deus, que nós somos capacitados, é na Tua palavra, Deus, que nos aproximamos de Ti, Pai, é que nós temos comunhão com o alto dos céus, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, Pai, pelos Teus livramentos, Senhor Deus, que a cada dia, Senhor Deus, nós venhamos cedo, Pai, edificados, alicerçados, ó Deus, no rochedo da nossa relação, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, Pai, que a cada um de nós, Pai, a cada dia, Pai, possamos a cada dia, Pai, meditar e guardar a Tua palavra no nosso coração, Senhor Deus. Abençoa, Deus, poderosamente, Pai, a Tua igreja, Pai. O Senhor possa continuar abençoando, Pai, abrindo a porta dos céus, ó Deus, capacitando, Pai, dons espirituais sobre a Tua igreja, Pai querido. Senhor Deus, nos deu o dom da palavra, Deus. Senhor Deus, nos deu o dom, Pai, de orarmos pelos enfermos e no nome santo de Jesus Cristo eles serem curados, Senhor Deus. Pai querido, eis aqui, Pai, a Tua igreja, Pai. Nós somos vasos, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Deus. Nós somos vasos e Tu és o oleiro, Senhor Deus. E queremos ser transformados pela Tua palavra, Deus. Queremos ser transformados, Senhor Deus, pelo poder dos altos céus, pelo poder de Deus, Senhor Deus. Pai querido, obrigado por cada vida aqui presente, Pai. Obrigado por cada família, Pai, que os leva em segurança para os lares, Pai. E que no dia desse dia de amanhã, Pai, o Senhor possa estar, Pai, a cada dia, Pai, nos abençoando, nos guiando e nos guardando de todo mal, Senhor Deus. No nome santo de Jesus Cristo. É o que nós pedimos, ó Pai, e te agradecemos, Pai. E nos conceda, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, glória a Deus. Glória a Deus. Antes do pastor nos despedir com a bênção apostólica, eu gostaria de deixar um versículo para os irmãos meditarem em casa. Saiu daqui com uma meditação desse versículo. Isaías capítulo 34 e o versículo 16. Buscai no livro do Senhor e leite. Dizendo para ler. Isaías 34 e 16. Buscai no livro do Senhor, a Bíblia Sagrada, e leite. Nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque foi a própria boca do Senhor que ordenou. Deus nos abençoe. Pastor, acho que despedir com vocês. Glória a Deus. E aproveito para agradecer a todos vocês por terem nos acolhido tão bem esses dias, né? Muito obrigado, e a gente só nos motiva a voltar outras vezes. Deus nos abençoe cada vez mais. E dizendo que minha casinha lá em Fortaleza está disponível. Não espere um convite especial, não. Vocês são especiais. Olha que sério, eu queria ir lá. Esse negócio, pastor, quero convidar você. Se lembra de mim, né? Chegava lá em casa, com aquela quantidade de gente. Opa, faz algumas coisas. Seja bem-vindo, né? Eu sou mesmo. E é um prazer receber qualquer um de vocês que forem para lá, tirarem férias, gastar o dinheiro de vocês lá. Então vão lá, que é um prazer para a gente estar recebendo um hotel naquele preço de graça. Então você já economiza, viu?
ainda tem um guia turístico aí. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado, Deus, por esse momento que nos despede em paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo esteja sobre cada um de nós e conosco permaneça hoje para todo sempre. Amém. Amém.